Aí, pessoal do Terceirão, tudo bem com vocês? Continuam aí no isolamento social? Bem, hoje nós vamos fechar aí a apostila 3, então peço que vocês peguem lá, abram, né, essa apostila lá na aula 12, na frente A, página 36, e nós vamos fechar aí o último conteúdo dessa apostila, que vai falar sobre águas continentais, tá bom? Então, águas continentais, é bom lembrar, gente, é a mesma coisa que água doce, né? Então, hoje nós vamos aqui comentar a respeito dos reservatórios de água doce no mundo. A gente já falou sobre rios, sobre os elementos dos rios e tudo isso, e o que sobrou, digamos, aquilo que nós vamos fechar hoje de águas doces, vai ser a parte dos lagos, geleiras e reservatórios de águas subterrâneas, tá bom? Bem, para a gente aí entender um pouquinho a distribuição das águas do nosso planeta, eu fiz aqui um esquema, né, no qual você tem aí percentagens da participação de cada conjunto, né, das águas do nosso planeta. A primeira coisa que é bom ressaltar, gente, que 3/4 do nosso planeta, ou seja, da nossa superfície, tá bom? É composto por água. Então, se eu pudesse pegar e estacionar todos os continentes num canto e as águas no outro canto do nosso planeta, 3/4 do planeta seria ocupado por águas. E aí contando as águas de forma geral, né? Nessa perspectiva de conjunto geral, que nós chamamos de hidrosfera, certo? Então, a nossa hidrosfera, que seria esse conjunto aqui, ó. Então, se a gente pega isso aqui tudo, nós temos a hidrosfera, certo? A divisão da água, né, em salgada e doce, daria esse percentual. 97,5% das águas do planeta seriam salgadas e 2,5% das águas do nosso planeta seriam doces. Ou seja, a água continental, a água doce, ele aí não é um elemento comum no nosso planeta. Você vê que nós consumimos para a agricultura, para a indústria, para o nosso lazer, né, as necessidades domésticas, só 2,5% de todo esse conjunto da hidrosfera, tá bom? Bem, quando eu pego as águas doces, eu vou ter um certo susto. Por quê? Porque eu vou ver que daqueles 2,5%, as águas doces estão em 3 conjuntos de reservatórios. Maior parte nas geleiras, tá bom? Então aqui eu vou adiantar já um conteúdo mais ali na frente, já vou comentar com vocês, certo? O que são essas geleiras? É a água em estado sólido que eu tenho nos continentes. Então nós temos 3 grandes reservatórios gelados aí. O primeiro é a Antártida, de fora aí o maior reservatório de água doce do planeta em estado sólido. Depois, atrás da Antártida, a Groenlândia, que também é o segundo, né, reservatório de água aí congelada do planeta no hemisfério norte. E o terceiro são as geleiras que a gente encontra lá no alto do Himalaia, tá? Aí você pode me perguntar, professor, e o Ártico? O Ártico é uma camada de água marinha que fica congelada ali, uns 3, 4, 5 metros, certo, de água congelada. E esse reservatório ele varia durante o verão e o inverno, né? Então no inverno ele avança e no verão ele encolhe, tá bom? E ele não é considerado parte das geleiras porque a água salgada não é água doce, certo? Depois nós temos as águas subterrâneas. Então os famosos lençóis freáticos é o segundo maior reservatório de água. E, por último, eu tenho aí, gente, os rios, lagos e a atmosfera, que é da onde a gente consome grande reservatório da onde a gente consome água aí para as nossas necessidades, tá? A questão da água hoje, ela é tão premente, gente, em cima desses dados aqui que eu estou mostrando para vocês, que a ONU, desde os anos 70, tem feito discussões a respeito do uso adequado da água, né? Nós vamos ter uma primeira conferência em 77, tá bom? E, posteriormente, ela vai criar aí o Ano Internacional da Água, então, que busca uma conscientização em relação ao uso racional da água, certo? Então,
Tão importante que a ONU, inclusive, criou uma agência dentro dela, a ONU Água, de tão importante que é essa questão da água. A gente sabe que você pode, numa situação de emergência, ficar sem eletricidade, você pode ficar até sem comer durante um tempo, mas você não pode ficar sem se hidratar, certo? Então a água ela é essencial para a nossa sobrevivência. E vendo esses dados, você vai ver que nós utilizamos o quê? Uma percentagem do que seria de todo o conjunto de águas no planeta pequenininho, certo? Do qual nós dependemos, que são os rios, lagos, mananciais de forma geral. Então, a preservação dessa água doce, ela é vital para a continuidade da humanidade. No Brasil, nós temos uma agência também, que é a ANA, Agência Nacional das Águas, que busca aí regulamentar o uso racional da água no nosso país. É bom lembrar, gente, que dessas águas de rios, né, lagos, atmosfera, o nosso querido Brasil aqui, ó, 14% desse conjunto dessas águas fica no nosso território. Então nós temos aí bastante água no Brasil. O grande problema é o uso que se faz em algumas regiões. Então você tem regiões que estão colapsando no abastecimento de água, não é porque não tem água, é porque faz um mau uso da água e mau uso do cuidado dos mananciais das nascentes do rio. Tá bom? Bem, quando eu pego aí o uso da água pelo ser humano, eu vou ver que grande parte da água, gente, ele é utilizado principalmente para a agricultura. Então a atividade agropecuária é que mais gasta água aí no planeta de forma geral. Em alguns casos, inclusive, com desperdício, por conta dos sistemas de irrigação que se usa, certo? Então, você tem 70% da água para a agricultura, 22% para a indústria e 8% de uso doméstico, tá? Se eu for considerar as nações do mundo, gente, você vai ver que é uma desigualdade ainda muito maior. Então, países ricos costumam utilizar muito mais água do que os países pobres, tá bom? Bem, gente, vamos agora ver os reservatórios de águas continentais. Então, basicamente, nessa aula nós vamos ver aí 3 importantes reservatórios, tá? Então, a parte das águas continentais ligada aos lagos, né? Depois nós temos aí a parte dos lençóis freáticos e depois eu vou comentar um pouquinho sobre os geysers e fontes termais, tá bom? Então, lago, gente, o que é um lago? O lago é um grande reservatório de água, tá? Ponto. Então, é uma área lá que você tem a água reservada, pode ser de forma artificial, pode ser de forma natural. Então, de artificial, a gente sabe muito bem que a gente daí constrói uma barragem e naquela barragem, então, atrás dela vai se formar um lago. Tá? Mas a natureza também faz coisa parecida, certo? E nesse sentido, nós temos aí 5 tipos principais de lagos, tá bom? O primeiro é o chamado lago tectônico. Então o nome já está falando, gente, a origem dele é a partir do movimento de placas tectônicas. Então as placas, elas podem tanto se movimentar de forma horizontal como de forma vertical. Quando eu tenho essa movimentação de forma vertical, eu vou ter blocos ascendendo e blocos descendentes. Então, você vai formar aqui, né, nessa sequência de blocos, certo? Áreas que são deprimidas. Nessas áreas deprimidas, eu posso ter o acúmulo de água por conta do sistema de drenagem, por conta do derretimento da água das montanhas próximo, enfim, por N fatores, certo? Esses lagos tectônicos, eles têm uma característica interessante, eles são compridos e bastante profundos, tá bom? O grande representante desse tipo de lago aqui, ó, é um lago que fica na Rússia, que é chamado de Baikal. É o lago mais profundo da Terra. Essa é uma característica que é bom vocês guardarem sempre de lago tectônico. Profundidade. Ele chega a quase 4.000 metros de profundidade. E água doce, tá bom? Segundo reservatório, vem comigo aqui, ó, são as crateras de vulcões. Então, são chamados lagos vulcânicos. Então, nós temos aqui uma cratera, e essa cratera deixou de ter a sua função lá vulcânica, ou digamos, o fundo da cratera solidificou, não teve mais erupção vulcânica, e aí você começa a ter
a acumulação de água a partir da chuva. Então nós vamos ter os lagos vulcânicos. São N aí no mundo, a quantidade é tão grande que nem dá para você falar o nome de um, tá? Então, onde eu tenho muitas vezes atividade vulcânica, eu tenho lá vulcões que estão extintos e nas suas crateras a formação de lagos, tá bom? O terceiro tipo é o de barragem. Esse aqui, gente, eu peço uma atenção especial de vocês. Por quê? Porque esse tipo de lago, ele é comum no Brasil, tá bom? Então, no Brasil, nós vamos ter aí esse lago acontecendo. São duas formas de lagos de barragem que nós vamos ter no Brasil. Um, gente, formado por braços abandonados de um rio. Então, o rio tem lá uma curva, certo? E por ação da erosão, certo? Essa curva vai ser abandonada porque o canal ficou mais reto. Esse braço abandonado vai formar muitas vezes lagos, certo? Isso é comum, gente, em rios meandrantes, que tem muitas curvas. Então, você tem várias vezes os braços sendo abandonados e formando os lagos. Esse é um tipo de lago muito comum na Amazônia, tá bom? O segundo tipo de lago nós vamos encontrar aqui no Brasil, principalmente no litoral, tá? Então eu tenho uma enseada, eu tenho uma baía, e aí, gente, as correntes marinhas vão construir uma represa, olha só, tá bom? Separando o oceano do continente. Como aqui do continente ele vai receber mais água doce, vai formar então um lago de água doce e do outro lado eu tenho o oceano. Exemplo disso aqui, gente, não coloquei aqui escrito, mas anota aí. Lagoa dos Patos, Lagoa Mirim, Lagoa Mangueira, lá no Rio Grande do Sul. Você vai lá também para a região de de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, você tem a famosa região dos lagos, são todos eles lagos de restinga, que a gente chama, tá bom? E por último, dois lagos aí que seriam os residuais, certo? Então ele está relacionado ao quê? A antigos mares que ficaram isolados e começam então a evaporar, certo? E ficam isolados lá no interior do continente. Alguns deles são salgados e recebem o nome de mar. Então, Mar Morto é um exemplo, Mar de Aral é outro exemplo, Mar Cáspio, mais um exemplo desses lagos residuais que vão aos poucos encolhendo, evaporando até sumirem. E os mistos que eu posso ter, gente, às vezes num conjunto de fatores aí envolvidos. Então, por exemplo, os grandes lagos nos Estados Unidos são lagos de barragem, mas também de origem mista, tá bom? Bem, gente, então com relação aos lagos, seria isso aí, certo? Vamos aí, gente, para a nova forma de reservatório que vocês têm ali na apostila, vai acompanhando comigo, que são os lençóis freáticos e aquíferos, tá bom? Então, aquífero, geralmente a gente chama tanto a água subterrânea, tá? Como também nascentes que você tem aqui na serra, ou um olho d'água que o teu tio, teu avô, né, tem lá numa fazenda, que a gente chama, que na verdade o nome é ressurgência, são aí formas de aquíferos, né, de reservatórios de água que nós temos, certo? No Brasil, gente, nós temos dois grandes reservatórios de água subterrânea, então guarda aí, ó. O aquífero Guarani, que está aqui na nossa região, e o segundo, que é o Alter do Chão, que fica lá na Amazônia. São dois importantes aquíferos e reservatórios de água subterrânea, que é também o nome que a gente dá para esse tipo de reserva de água, tá bom? Nesse sentido, gente, eu fiz aqui um esquemazinho para vocês entenderem como é que são esses reservatórios, como é que eles surgem, tá bom? Então, olha só, o lençol freático, gente, é a água que fica geralmente próximo à superfície, certo? Do meu solo, da minha camada rochosa. Então, esse azulzinho que vocês estão vendo aqui, ó, certo? Ele é o meu lençol freático. Ele pode chegar até 10, 15 metros, certo? E ele vai ser responsável por duas fontes importantes, né? As chamadas fontes, para não ser redundante, e a chamada ressurgência, certo? Então, essa água, ela fica, na verdade, como se tivesse, né, preenchendo os espaços vazios entre rochas sedimentares. Então, quando vocês verem sempre esse tipo aqui, ó, gente, esse esqueminha com esse menos,
Eu estou falando de rocha sedimentar, que é uma rocha que tem espaço entre ela. Então a água vai ocupar esses espaços como a água ocupa uma esponja, por exemplo. Imagine a esponja aqui. Então essa água ela vai ficar aí dentro dessas rochas, na mesma relação que eu tenho da esponja, tá bom? Se eu tenho aqui uma rocha impermeável, então, por exemplo, um granito, o que vai acontecer? Essa água ela não vai descer. Então ela vai ser obrigada a sair numa fonte, que é muito comum nas áreas de declive, nas áreas que nós temos aqui na Serra do Mar, por exemplo. Então você vai ter a fonte de água. Quando eu não tenho isso, eu posso ter as chamadas ressurgências. Então aqui o lençol freático vai até uma depressão e ele vai então formar um olho da água ou aquilo que nós chamamos de ressurgência. Sempre entendendo, olha aqui, ó, essa água empapando, tá bom? Essa rocha sedimentar, tá bom? Bem, mas a rocha impermeável, como o granito, também pode ter reservatório de água. Então você pode ter aqui, ó, gente, fraturas, falhas, por onde a água pode penetrar e ela então vai formar uma outra forma de reservatório, chamados lençóis artesianos ou a água artesiana, certo? Essa água fica a 80 metros de profundidade, certo? É uma água extremamente limpa, certo? E que eu posso explorar através dos poços artesianos. Então eu venho aqui com uma broca, eu venho aqui com um equipamento que perfura aqui dentro dessa rocha impermeável, busca essas áreas de fratura e vai então retirar essa água, às vezes de 100, 200, 300 metros de profundidade, certo? Bem, gente, para fechar a nossa aula, nós temos aí os geysers e fontes termais. Então o geyser, gente, imagina o seguinte, ele é formado por um conjunto também assim como esse aqui, ó, de fraturas, certo? Na rocha. Imagina embaixo eu tendo magma, tá bom? Então esse magma aqui, você teria esquentando essa rocha, e claro, essa água que está dentro dessa rocha, nessa fratura, vai também ser esquentada e pode superar os 100 graus. Quando ela supera os 100 graus, o que ocorre? Eu posso ter então essa água saindo na superfície na forma de uma fonte, né? Ou do que eu chamo de geysers. Tá? Então imagina aqui que eu posso ter o magma, tá? Esquentando essa água dentro dessa rocha, e aí essa água ela cria pressão e ela então é lançada às vezes a 80, 100 metros, certo? Na atmosfera, formando o que nós chamamos de geysers. Os geysers vão ser encontrados, gente, sempre em áreas vulcânicas. E as águas termais, ou as fontes termais, é algo parecido, porém, eu não tenho essa água sob pressão. Então a água ela é esquentada, né, porque tomou contato com magma ou com uma rocha aquecida, e aí ela vai sair na forma de uma fonte, de uma ressurgência, com uma temperatura mais elevada, 30, 40 graus, tá bom? Gente, por hoje é isso aí. A gente aí começa essa parte de águas, então quando vier a apostila 4, a gente deve continuar na sequência, né, das águas, o estudo da hidrosfera que a gente está fazendo, né, e deve aí comentar mais adiante sobre mares, oceanos e assim por diante, certinho? Gente, bons estudos para vocês, né, fica firme aí em casa, estuda, não perca o seu tempo, tá bom? Tem aí uma boa, um bom período aí de você se organizar, de você estar aí revendo seus materiais e colocando, fazendo aí, né, uma programação, uma organização pessoal para nesse período você estar estudando, não parar aí de estudar, tá bom? Gente, um abraço a todos, tudo de bom.